Olá, seja muito bem-vindo ao canal Polititudo. Você está em nossa playlist Controvérsias do Direito Eleitoral, onde sempre utilizamos uma notícia veiculada na imprensa para tratar da questão de direito eleitoral envolvida no tema. Hoje trataremos de uma questão que mais parece um déjà vu. Vocês devem lembrar que em junho deste ano de 2022, o TRE de São Paulo julgou uma ação dos partidos dos trabalhadores e entendeu que o ex-juiz Sérgio Moro não podia ter transferido o seu domicílio eleitoral para São Paulo, o que fez com que o seu domicílio eleitoral regressasse para o Paraná e ele não pudesse se candidatar a nenhum cargo eletivo pelo estado de São Paulo nas eleições de 2022. Vencida essa demanda sobre o domicílio eleitoral do ex-juiz Sérgio Moro no estado de São Paulo, agora o mesmo Partido dos Trabalhadores alega que o ex-juiz está com a sua filiação partidária irregular no estado do Paraná e que, portanto, não pode ser candidato no estado do Paraná para nenhum cargo eletivo nesta eleição de 2022. Vamos entender melhor essa questão e quais os motivos do inconformismo do Partido dos Trabalhadores? Meu nome é Luciano, sou graduado em Direito e Filosofia, especialista em Direito Eleitoral e mestrando em Filosofia Política. Trabalho com direito eleitoral há 19 anos. Vamos ao tema de hoje? Vamos rapidamente contextualizar a questão. Vocês devem lembrar que em junho de 2022, o TRE julgou uma ação do Partido dos Trabalhadores e declarou que o domicílio eleitoral do ex-juiz Sérgio Moro não podia ter sido transferido para São Paulo. Até aquele momento, o ex-juiz Sérgio Moro tinha o seu domicílio eleitoral em São Paulo e havia realizado a sua filiação partidária ao Partido União Brasil, também em São Paulo. Existe até divulgada na imprensa, como vocês estão vendo aí na tela, uma ficha de filiação partidária assinada em São Paulo, dizendo que o domicílio dele era em São Paulo. Está aí na tela para vocês, circulado os itens de interesse aqui para a questão. Após esse julgamento do TRE de São Paulo, de junho de 2022, a transferência de domicílio eleitoral do ex-juiz Sérgio Moro do Paraná para São Paulo foi anulada e, portanto, o seu domicílio eleitoral permaneceu onde estava antes, no município de Curitiba, no Paraná. Mas e quanto à filiação partidária? Até o julgamento do TRE de junho de 2022, que anulou a transferência de domicílio eleitoral de Curitiba para São Paulo, sabemos que o ex-juiz estava filiado à União Brasil no estado de São Paulo e no município de São Paulo. Ora, portanto, se ele pudesse manter o seu domicílio em São Paulo, não haveria problema nenhum, ele poderia ser candidato a qualquer cargo eletivo pelo estado de São Paulo. Isso não foi possível e o domicílio foi transferido, foi anulado e, portanto, permaneceu o que existia antes no município de Curitiba, no estado do Paraná. A filiação partidária que foi realizada em São Paulo ou permanece ainda no estado de São Paulo, no diretório do União Brasil em São Paulo, ou, eventualmente, o partido transferiu essa filiação partidária para o diretório de Curitiba, no Paraná, que é onde o ex-juiz Sérgio Moro tem o seu domicílio eleitoral agora. No entanto, se isso ocorreu após o julgamento do TRE de São Paulo, que foi em junho de 2022. Portanto, depois do prazo de 6 meses antes da eleição, o que, em tese, inviabilizaria a candidatura do ex-juiz Sérgio Moro pelo estado do Paraná também, como alega o Partido dos Trabalhadores. Vamos ver por quê? Conforme vocês podem enxergar aqui no artigo 9º da Lei 9.504 de 97, que é a lei eleitoral, existe o seguinte comando na lei. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de 6 meses. Isso, não há dúvida, o ex-juiz Sérgio Moro possui, porque o seu domicílio eleitoral anterior é o que prevaleceu após o TRE de São Paulo ter anulado a sua transferência de domicílio eleitoral de Curitiba para São Paulo. Só que tem mais um requisito.
e estar com filiação deferida pelo partido no mesmo prazo. Então vamos nos ater a esse pedacinho aqui, ó. E estar com filiação deferida pelo partido no mesmo prazo. Quando a lei fala estar com filiação deferida pelo partido no mesmo prazo, ela está se referindo a quê? Que o pré-candidato, ou o candidato, quando for feito o registro da candidatura, tem que estar filiado ao partido pelo qual ele pretende concorrer pelo mesmo prazo do domicílio eleitoral, que agora é de 6 meses. Antes era de 1 ano, agora é de 6 meses. Houve uma mudança em 2017. Muito bem. Acontece que existe uma dúvida, existia pelo menos uma dúvida, porque a lei, como vocês viram, não dizia se a filiação partidária deveria ocorrer na circunscrição do pleito. O que é a circunscrição do pleito? Por exemplo, se o sujeito vai concorrer ao cargo de vereador, a circunscrição do pleito é o município. Se ele vai concorrer ao cargo de prefeito, a circunscrição do pleito também é o município. Se ele vai concorrer ao cargo de senador, a circunscrição do pleito é o Estado. Se ele vai concorrer ao cargo de presidente, a circunscrição do pleito é o país inteiro. Então, se a filiação tiver que estar deferida pelo partido na circunscrição do pleito, pelo mesmo prazo do domicílio eleitoral, o candidato teria que ter a sua filiação no município ou no estado no prazo de 6 meses. Então, não adianta, por exemplo, eu querer concorrer a senador pelo estado do Paraná e ter uma filiação à União Brasil lá no estado do Ceará ou do Amazonas, porque eu vou concorrer pelo estado do Paraná. Então, eu tenho que estar afiliado à União Brasil no estado do Paraná. Essa é a tese do PT. E aí o PT alega o quê? Ora, o pré-candidato Sérgio Moro filiou-se à União Brasil no estado de São Paulo. E, portanto, se hoje o partido transferiu a sua filiação para o estado do Paraná, isso ocorreu após o prazo de 6 meses. E se ainda mantém a sua filiação no estado de São Paulo, ele também não pode concorrer porque ele tem que estar com a filiação na circunscrição do pleito. Essa é a questão envolvida aqui. Quem tem razão? Como vocês viram, a lei não é clara. A lei, ela diz o quê? Apenas com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo. E não diz se o partido precisa ter deferido essa filiação na circunscrição do pleito ou não. Existia uma dúvida na interpretação da legislação. Só que essa dúvida, pessoal, já foi sanada. Pelo menos no passado já existiu e já foi sanada. Como? É que lá no ano de 2006, como vocês estão vendo aqui na tela, houve uma consulta. Eu não vou falar aqui o que é consulta. Quem quiser saber com maiores detalhes pode pesquisar lá no Código Eleitoral, dar uma busca lá por consulta, que existe lá uma definição do que é consulta. Não vou ocupar o vídeo aqui com isso para não ficar muito longo, não é o objeto do vídeo. Só que existia uma consulta lá no ano de 2006, onde foi feita exatamente essa pergunta. Perguntou-se se o prazo de filiação partidária para concorrer a um cargo pode ser em qualquer lugar do país ou a filiação precisa estar realizada pelo partido naquele prazo na circunscrição do pleito, tal como o domicílio eleitoral, que precisa ser também na circunscrição do pleito. Então, essa dúvida já foi levantada junto ao TSE em algum momento, ou seja, lá em 2006, mais precisamente. E qual foi a resposta? Olha aqui, ó. Resposta no sentido de que é necessária a observância do domicílio eleitoral e da filiação partidária 1 ano antes do pleito na localidade da realização das eleições, observadas as regras acerca da circunscrição eleitoral acima postas. Então, 2 explicações com relação ao que consta aqui dessa consulta. Por que ele fala 1 ano eleitoral antes? Porque, na época, o prazo mínimo de domicílio eleitoral e de filiação partidária era de 1 ano. Hoje, esse prazo mínimo, tanto para o domicílio eleitoral quanto para a filiação partidária, é de 6 meses. Então, por isso que ali ele cita 1 ano.
Tudo que vocês leem ali 1 ano, leiam agora 6 meses. E quando ele diz assim, ó, observadas as regras acerca da circunscrição eleitoral acima exposta, é exatamente o que eu acabei de falar com vocês. Olha aqui, olha. Como bem sintetizado pela ESP, que é a assessoria lá dos ministros, se a candidatura é de cunho municipal, o domicílio e filiação devem ser aí comprovados. Se a candidatura é a cargo eletivo estadual, a circunscrição é o Estado. Se a candidatura é a mandato presidencial, por óbvio, válido será o domicílio e a filiação em qualquer município do território nacional. Se vocês quiserem ler toda a consulta, basta clicar aqui, ó, bem aqui, no inteiro teor, que vai abrir para vocês um PDF com toda a consulta explicando ponto a ponto. Mas o resumo da ópera ali é o seguinte: naquela oportunidade, naquela consulta que foi feita ao TSE, ele entendeu que tanto o prazo de domicílio eleitoral quanto o prazo de filiação partidária tinha que ocorrer na circunscrição do pleito. Se o ex-juiz Sérgio Moro quer concorrer ao cargo de senador, a circunscrição do pleito é o estado do Paraná. Portanto, a sua filiação à União Brasil, que é o partido ao qual ele está afiliado, deve ser deferida no estado do Paraná por pelo menos 6 meses antes do pleito, segundo essa consulta. Obviamente, como o próprio PT já anunciou, vocês estão vendo aí na tela, como o próprio PT já anunciou, ele vai judicializar a questão, vai ajuizar uma ação para impugnar a candidatura do ex-juiz Sérgio Moro, exatamente por conta desses fundamentos que eu estou explicando aqui para vocês. Se o TSE mantiver o entendimento que já foi manifestado nessa consulta, provavelmente ocorrerá, então, o indeferimento do pedido de registro da candidatura do ex-juiz Sérgio Moro. Se o TSE mudar o seu entendimento, e isso é possível, então a candidatura vai ser deferida. Então, pessoal, essa é a questão controversa do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí nos comentários, deixem aí nos comentários o que vocês acham. Se o entendimento vai prevalecer, se ele vai mudar, se vocês acham que é um entendimento correto de acordo com o texto da lei, se vocês acham que o entendimento devia ser diferente. Deixe a opinião de vocês aí, que é importante até para eu saber o que vocês pensam. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.